esses três sentimentos. Talvez esses três sentimentos expliquem um pouco o que me motiva a ser um voluntário na Arela. Não é simplesmente o fato eu sou irmão da Larissa, a fundadora da Arela. Eu percebo que existe a possibilidade de eu caminhar sozinho em relação a essa situação dos pacientes de ELA no estado de Santa Catarina, ou eu posso caminhar com outras pessoas, com outros parentes, com outros apoiadores, com outros amigos, com os outros profissionais. E a sensação que me vem nesse momento é que pode ser uma caminhada muito melhor em conjunto do que fazê-la sozinho. Então, talvez isso explique um pouco o que eu sinto nesse momento de compartilhar o porquê que eu sou voluntário da Arela. Perdão. E como a música é difícil falar sobre sentimento. E como a música diz, talvez ninguém disse que vai ser uma caminhada fácil. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Ser voluntário da Arela. Mas tenho certeza que com vocês vai ser muito melhor essa caminhada. Desculpe a emoção, eu até treinei para não me emocionar, mas falar sobre a Arela, todo esse movimento, para mim é muito emocionante. Mas, para além de tudo isso, também existem vários desafios que nós vamos ter que enfrentar para melhorar essa questão da qualidade de vida dos pacientes de esclerose lateral amiotrófica. Os palestrantes vão apontar algumas dificuldades em relação à doença, explicar o que é a doença, mas também eu acho que é um momento, uma oportunidade para a gente pensar e refletir em algumas ações que são necessárias em relação aos pacientes da esclerose lateral amiotrófica. Mais do que verbas de tratamento, na verdade, a sensação que me dá é que muito mais a conscientização e o compartilhar informações, eu acho que a gente conseguiria dar um salto enorme em relação à qualidade de vida dos pacientes de ELA. Então, nós temos um grande potencial para, juntos, fazermos uma grande mobilização aqui em Santa Catarina. Oportunamente, se tiver tempo dentro da programação, inclusive eu retorno para informar esses pontos. Eu fiz uma anotação aqui, seriam 9 pontos em relação às necessidades mais emergentes que eu identifico em relação às ações da esclerose lateral amiotrófica aqui em Santa Catarina. Mas, como momento inicial de abertura, eu gostaria simplesmente de compartilhar a minha felicidade de podermos estar realizando esse primeiro seminário sobre a esclerose lateral amiotrófica aqui em Santa Catarina, que eu considero um marco importantíssimo, e fico, nossa, não tenho como agradecer a participação de todos vocês nesse evento. Eu acho que esse evento só faz sentido, realmente, a existência da associação só faz sentido por causa de cada uma de vocês que estão, neste momento, participando, apoiando, conhecendo esse movimento. Então, o sentimento que eu tenho nesse momento é de gratidão enorme e de um amor gigante, Larissa, por me oportunizar mais esse aprendizado nessa vida. E desejo a todos um evento maravilhoso. Agora a gente vai dar seguimento com um vídeo muito importante da nossa idealizadora.
Doutora Larissa Takashima. Eu me chamo Reinaldo, sou filho mais velho da Larissa e eu vou emprestar minha voz para contar a história da minha mãe. Em junho de 2018, comecei a sentir falta de ar, e com frequência. Descobri que tinha a mesma doença da minha mãe, esclerose lateral amiotrófica, a ELA. É um distúrbio dos neurônios motores do cérebro e da medula espinhal. A doença provoca fraqueza nos músculos e a paralisia dos movimentos. Isso conecta o fio dela, que daí faz a pressão. Daí ela, como ela não pode engolir, vai direto na barriga. Eu sempre fui feliz nos 40 anos anteriores à doença. Eu vivi intensamente. Estava no auge da minha carreira de promotora de justiça. Quando eu descobri o diagnóstico, pensei que seria o meu fim. O prazo médio de vida é de 3 a 5 anos. Durante o tratamento, em junho de 2019, quase morri por uma infecção generalizada no abdômen. O motivo? A ausência de atendimento especializado em ela. Permaneci 12 dias na UTI. Fiquei 3 meses hospitalizada. Sofri muito. Não queria deixar a minha família, especialmente os meus filhos, Reinaldo e Letícia. No momento que me livrei da morte, comecei a sonhar em criar uma associação de ELA em Santa Catarina. Não quero que nenhuma paciente sofra como eu sofri. 1 ano depois, eu me recuperei e aceitei conviver com a doença. O meu foco é viver. E assim, a cada dia, segue uma vitória. Voltei a sonhar e a fazer coisas que adoro. Promover a justiça. Convidei amigos, familiares e profissionais para criarmos a ARELA SC, Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica de Santa Catarina. Quero ajudar os pacientes a ressignificar as suas vidas. Minha força vem de Deus e da minha família. Conviver com a doença é difícil e desafiador também, mas tem como ser feliz. Há vida com ela e não vamos desistir por causa dela. Acreditem, eu consegui. Que mensagem maravilhosa, né, gente? Muito lindo. Parabéns pela força, por essa mulher de fibra que só nos inspira, realmente. Agora nós vamos chamar a Aline Takashima, que é a sobrinha da Larissa, e ela vai também ler uma mensagem em nome da Larissa. Com a palavra, Aline. Oi, pessoal. Eu me chamo Aline, eu sou sobrinha da Larissa, fundadora da ARELA, e eu vou emprestar minha voz para falar em nome da minha tia. Eu demorei 2 anos até me conformar e aceitar a conviver com esclerose lateral amiotrófica, a ELA. Vivo intensamente um dia de cada vez e não penso nas dificuldades impostas pela doença. Desde a primeira vez que estive internada no hospital, pensei em criar uma associação para ajudar os pacientes. É difícil encontrar uma equipe multidisciplinar especializada em ELA. O meu instinto de promotora de justiça me motivou a transformar minha dor em amor. Quando me fortaleci, consegui concretizar o sonho de criar a ARELA SC. Para esse sonho se tornar realidade, contei com muitas pessoas. Vocês sabem quem são. Agradeço a cada um que se sensibilizou com a causa e se sentiu tocado para construir a associação. Este é só o começo da jornada da ARELA. Nós iremos continuar a proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes com ela e seus familiares, por intermédio de informações e orientações sobre o tratamento e assistência e pesquisas para a cura da doença em todas as regiões de Santa Catarina. Viver com esclerose lateral amiotrófica é uma transformação, mas nós, pacientes, continuamos com os nossos sentimentos e vontades. Se tivesse vontade de morrer quando recebi o diagnóstico, não teria conhecido a minha neta, Isabela Yumi, que nasceu em junho de 2020, e não teria criado a ARELA SC. Não vejo dificuldades, mas sim caminhos. Estou forte, apesar de estar quase imóvel. A minha mente não para, e a vontade de viver também não. A ELA não é o fim da linha, é o início de uma fase de intensas transformações. Apesar das limitações e dificuldades, o caminho pode ser belo. Nós, pacientes com ela, temos que nos adaptar e encontrar felicidade de acordo com a nossa nova condição física.
viver intensamente o presente, construindo bonitas memórias. A vida antes da doença faz parte da nossa história, mas não podemos viver atrelados ao passado. Temos que lançar um novo olhar sobre os valores e padrões do que é referente ideal. Pensar na morte inevitável não nos faz bem. É preciso lutar sempre, buscando tratamento para a doença. Familiares, cuidadores e profissionais da saúde, vocês devem agir com amor, paciência, carinho e compreensão. Todos que convivem com o paciente têm suas vidas transformadas. Apoiem-se e lembrem, há muita vida com ela, e nunca vamos desistir por causa dela. Obrigada. Muito obrigada, Aline, pela mensagem, por ser a voz dessa mulher, né? Dessa criadora que realmente mudou, ressignificou a ela e a visão que nós temos também da doença. Nesse momento, vou passar a palavra para as autoridades. Se o doutor Douglas Roberto Martins puder falar agora, por gentileza, com a palavra. Boa noite a todos e todas. Cumprimento a doutora Larissa, cumprimento a todos os integrantes da Arela que estão participando desse primeiro seminário. É uma satisfação, é uma felicidade poder participar e ter recebido o convite para participar desse seminário, para presenciar esse momento, no Dia Mundial de Conscientização da ELA. O que me trouxe aqui foi um convite de uma aproximação profissional, né, um conhecimento em função do Centro de Apoio dos Direitos Humanos e da Cidadania do Ministério Público, mas o pouco que já vi até agora me mostra que vai ser um grande espaço de aprendizado e de enriquecimento pessoal também. Mensagens muito bonitas até aqui, e essa oportunidade de conhecer um pouco mais o trabalho da Arela, conhecer um pouco mais os desafios que o Estado de Santa Catarina tem para bem atender e bem prestar o direito à saúde das pessoas que vivem com ela, e nessa função e nessa missão de garantir esse direito à saúde, de garantir a prestação de uma política pública de qualidade, eficiente, e que contribua para a qualidade de vida das pessoas que vivem com ela, é que o Centro de Apoio dos Direitos Humanos e o Ministério Público de Santa Catarina pretendem se engajar. E já estamos conversando com a Arela para compreender essas necessidades, e esse espaço vai, sem sombra de dúvida, ser um espaço importante para conhecer ainda mais e colher essas informações. Então, agradeço, em nome do Ministério Público, novamente o convite. Espero que o evento seja o sucesso que já tem se mostrado, com um grande número de participantes aqui, e me coloco novamente à disposição, assim como o Centro de Apoio dos Direitos Humanos, para continuar conversando e contribuir com o que for possível dentro das nossas atribuições nessa missão, nessa nobre missão que a Arela vem se dedicando aí desde a sua fundação. Muito obrigado, boa noite a todos e todas. Boa noite, doutor Douglas. Muito obrigada pelas palavras. Agora eu passo a palavra para o doutor Giancarlo Rosa Oliveira. Boa noite a todos. Eu me direciono de uma maneira muito carinhosa à minha amiga Larissa Takashima, e estendendo meus cumprimentos a todas as outras pessoas aqui, né, hoje presentes nesse evento tão significativo para a Arela, que é a nossa associação de apoio, né, aos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Embora promotor de justiça e colega, né, de promotoria da Larissa, desde o ano de 2009, eu a conheço há muito mais tempo, né? Eu e a Larissa somos amigos aí, eu fazia as contas hoje, há 18 anos já. E algo que sempre me impressionou no que diz respeito a essa aproximação que eu sempre tive com a Larissa, desde o momento em que nos conhecemos lá no ano de 2003, foi essa característica de pessoa incansável, de pessoa que não se coloca
diante de obstáculos ou de justificativas para limitar suas ações em prol de quem ela acredita que deve ser resguardado ou salvaguardado. Por ocasião da concessão de aposentadoria da minha colega Larissa, colega e minha amiga, eu me manifestei na oportunidade de um grupo, né, que temos aí dos colegas de concurso de 2009, quando eu disse que a Larissa era uma promotora de justiça na acepção profunda da palavra, muito antes de 2009. Todas as vezes que ela se engajou em prol de algo que efetivamente acreditava e que evidenciava o quanto positivo poderia ser a sua atuação. E ela seguiu assim desde o momento que eu conheci ela até os dias atuais. Quando ela me fez um honroso convite para participar, né, do grupo de criação da Arela aqui em Santa Catarina, o fiz pensando num primeiro momento, inquestionavelmente, na nossa amizade, né, e o quanto jamais poderia me furtar a efetivamente participar desse projeto idealizado pela Larissa. Porque sei o quanto todos os projetos idealizados pela Larissa ao longo da vida dela foram positivos. Mas me surpreendi. A convivência com a Larissa, ela possibilita isso, surpresas sucessivas, com um processo de ressignificação da minha vida enquanto promotor de justiça, assim como enquanto uma pessoa engajada em projetos sociais e projetos que auxiliam o bem-estar das pessoas, né? Percebi o quanto é importante a gente se despir de uma posição autocêntrica, de entendimento das coisas e de pré-concepção, especialmente quando ligadas a uma atividade profissional como a nossa, promotora de justiça, né? Eu e a Larissa aí compartilhamos uma predileção pela área da infância e juventude. Hoje eu sou promotor de infância e juventude em Lages, e nessas áreas a gente percebe, né, o quanto é necessário a gente ouvir. E foi no ambiente da Arela que eu, mais uma vez, super potencializei, né, esse conceito do ouvir e do agir a partir daí. O quanto esse grupo engajado tem transformado efetivamente a vida de pessoas e de familiares, de pessoas acometidas, né, pelo diagnóstico da ELA, e o quanto isso tem viabilizado uma qualidade de vida digna a esses pacientes. Esse tema é urgente, esse tema é necessário, o debate amplo é necessário, e as experiências da Larissa, recentes no que diz respeito aos atendimentos, no que diz respeito à atenção dada ao paciente com ela, nos revela o quanto precisamos trabalhar para que efetivamente a gente consiga trabalhar com essa perspectiva efetivamente do paciente diante da sua condição. E esse trabalho voltado pela associação à rede de apoio, rede familiar, revela o quanto esse trabalho sistematizado pode ser positivo. Uma honra o convite hoje de ter esse espaço para falar. Todas as vezes que eu posso, eu me direciono e de fato saúdo essa característica inerente à Larissa e incorporada aos membros da associação, no que diz respeito à busca incessante de melhoria, e agradeço esse espaço, desejando aí um ótimo evento a todos. Muito obrigado. Muito obrigada pelas palavras, Dr. Giancarlo Rosa Oliveira, promotor de justiça. Em seguida, eu chamo a doutora Anne Teive Auras, defensora pública, coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. Doutora Anne. Boa noite.
Boa noite, Etienne. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Em nome da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, eu agradeço à Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica pelo convite para compor essa mesa virtual aqui do primeiro seminário da Arela. Cumprimento cordialmente aqui a doutora Alexandra Takashima, Larissa Takashima, demais autoridades e todas e todos os presentes. Para mim, é uma honra estar prestigiando esse primeiro seminário organizado por vocês, enquanto associação regional, né? Eu gostaria de usar esse espaço para parabenizá-los, né, por todo esse esforço em difundir conhecimento a respeito da esclerose lateral amiotrófica, conscientizar as pessoas sobre ela, desconstruir tabus, preconceitos e unir forças, né, para apoiar e subsidiar iniciativas que deem mais qualidade de vida, deem mais bem-estar às pacientes e aos seus familiares. E aqui eu queria abrir um parênteses, já que estamos todos falando, né, de algum contato que a gente tem com a idealizadora, né, desse grupo, que é a Larissa Takashima, né, organizadora do grupo. Eu não a conheço pessoalmente, né, mas eu sinto quase como se eu conhecesse, por relatos como esses de vocês, né. Meu marido, João, também é promotor de justiça, também colega da Larissa, né, também sempre me falou muito, né, sobre ela como uma colega maravilhosa, competente, uma profissional humana, sensível. A admiração que ele tem pela Larissa antiga, e mesmo sem conhecê-la pessoalmente, eu compartilho dessa admiração, né, pela mulher, pela profissional, e por todas as suas amigas, amigos e familiares que se uniram em torno dessa iniciativa tão valiosa, tão importante, né? Eu vejo que vocês, enquanto associação, enquanto grupo organizado de pacientes, de amigas, familiares, tem uma função parecida com a minha enquanto defensora pública, né, de acolher, ouvir, informar, orientar, estar ao lado, né, servir como rede de apoio. Porque quando a gente percebe que a gente não está sozinho, né, que tem pessoas do nosso lado lutando a mesma luta, vivendo uma experiência parecida, a gente se fortalece, a gente se motiva e se estimula. Né, usando aí o slogan do evento de vocês, né, a gente percebe que há vida e não há motivo para desistir. Então, eu parabenizo vocês pela articulação, pela associação, por esse seminário tão rico. Tenho certeza que é só o início da trajetória desse grupo, que tem muito a contribuir com a sociedade catarinense. Então, com muita emoção, com muita alegria, eu desejo um ótimo seminário a todas e todos. Contem com a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina nessa e nas próximas iniciativas. Muito boa noite e obrigada. Muito obrigada, doutora Anne. Em seguida, eu vou chamar a Kelly Cristine Cabral, assistente social e advogada, servidora da SDS, representando o secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Claudinei Marques. Com a palavra, Kelly. Boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação que eu venho, nesse momento, representar o secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Claudinei Marques, e dizer que a minha satisfação ela é bastante frágil, porque ouvir o doutor Alexandre falando da doutora Larissa é bastante comovente, e da onde que vem esse meu conhecimento da doutora Larissa, do doutor Alexandre, ele vem já da minha formação profissional, porque eu conheci a mãe deles, a professora Genei. Então, é bastante saudosista da minha parte ouvir as palavras do doutor Alexandre e, principalmente, de ter acompanhado durante o início do descobrimento, da descoberta, do que foi o diagnóstico da doença da doutora Larissa, porque eu tenho conhecimento com alguns familiares dela, e a gente pôde acompanhar de perto esse momento e essa angústia da família. E de dizer que, na condição de pessoa com deficiência, de uma deficiência é outra, que não é uma doença, né, como a ela, mas de dizer que 21% da população de Santa Catarina tem algum tipo de comorbidade, algum tipo de deficiência declarada. E essas pessoas continuam à margem, por mais que a gente saiba das dificuldades e da necessidade da inclusão social. Com certeza, o agravante, né, a situação ainda majorada da pessoa com ela reflete essa falta de olhar do poder público, da sociedade, de que existem diferenças e que existem dificuldades a serem enfrentadas, e que a gente precisa galgar um espaço de inclusão
para todos, e principalmente para as pessoas que têm uma doença como a ela. Dizer que nos últimos anos, a doutora Larissa, ela foi sempre um motivo de estímulo nas nossas falas, na nossa percepção e no ressignificar a vida, e como um exemplo muito significativo de que a gente pode dar um passo seguinte e caminhar de maneira partilhada e de maneira conjugada com essa doença. Eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Larissa muito antes dela ter esse diagnóstico, como promotora de justiça, militante na área da criança e do adolescente, e de dizer que essa fibra, esse exemplo de mulher e de ser humano que ela traz à frente da instituição, nos faz ter um ar diferenciado e a gente gostar de seguir em frente, por mais que as dificuldades elas sejam enfrentadas no dia a dia. E dizer também que esse momento de buscar explicações, conhecimento, a busca científica pelo tratamento, pelas alternativas, pelo todo o processo fisioterápico, por todo o processo de cuidado da pessoa com ela, ele precisa ser absorvido pelos entes estaduais, pelos entes públicos, para que a gente consiga construir políticas públicas que deem esse resultado, que deem esse efeito prático na vida das pessoas. E aí eu gostaria também de convidar não só a doutora Larissa, mas como principalmente os integrantes da associação, a engrossarem o movimento das pessoas com deficiência em todos os segmentos, para que a gente consiga buscar um espaço de inclusão para todos, e que todos consigam se encontrar dentro da sociedade, e não buscarem exaustivamente garantir direitos que são tão básicos, como o direito à saúde, como um direito a um tratamento preventivo, como um tratamento necessário para a sua condição de vida e a sua patologia. Então, com bastante satisfação, eu participo desse momento, de maneira muito sentimental, por representar esse movimento das pessoas com deficiência no estado de Santa Catarina, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência no estado, e pedir que todos participem em vários momentos de representação e buscando garantir os direitos sociais e, principalmente, construir outras perspectivas de enfrentamento das grandes diferenças que nós temos na sociedade, de não olhar, não ser respeitoso, de não ser acolhedor, de não ser possível de olhar o outro com aquilo que tem de diferença e aquilo que se ressignifica na sua condição de ser humano, né? Esse senso de pertencimento na humanidade, ele é importante, e é importante para que a gente consiga olhar com perspectiva de futuro. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, primeiro, a existência da vida da Larissa, porque, com certeza, fez uma diferença enorme na minha vida, conseguir entender que nessa visão de homem e de mundo, a diferença está naquilo que a gente pode fazer do que aquilo que a gente já tem na nossa vida. E ela é um grande exemplo. Então, agradeço a todos a participação, convido que venham engrossar também o movimento da pessoa com deficiência no estado todo, não só da ela, mas como todos os outros segmentos que nós temos e que, com certeza, dentro das suas diferenças, fazem um significado para que a gente consiga incluir um mundo com mais inclusão. E, com certeza, com Santa Catarina também. A gente está junto, na parceria, gostaria de convidar a associação para fazer parte do conselho e como pauta, inclusive, na próxima plenária, para que a gente possa ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode construir, que direitos a gente precisa alcançar e, com certeza, a gente vai alcançar com esse olhar diferenciado da vida, do hoje, da diferença que a gente pode fazer naquilo que a gente já vive hoje na sociedade. Obrigado, um abraço, um beijo bastante alegre de ter conhecido e de conhecer a vida e me inspirar na doutora Larissa. Boa noite a todos. Boa noite, Kelly. Muito obrigada pelas palavras e pelo legado, né, que se deixa também a cada nova mensagem que vocês passam para a gente.
Gostaria de agradecer a todas essas falas, as autoridades presentes aqui também, e além das autoridades que fizeram uso da palavra, né, registramos a participação e agradecemos os representantes da Secretaria do Estado de Saúde, Secretaria Municipal da Saúde de Florianópolis e de Chapecó, Secretaria de Educação de Bom Jardim da Serra, Comissão da Saúde da OAB, promotores de justiça aqui presentes, estudantes e professores de universidades, da UFSC, da Uniaselv, UDESC, UNC Mafra, UNOESC, Universidade Federal da Fronteira Sul, Univille, Univale, Universidade Católica Uniplac, UNOChapecó, Unesc, Centro Universitário Metodista do Sul, além de outras entidades como a PAI e Casa da Amizade. Pedimos escusas pelo eventual esquecimento na menção de alguma entidade ou autoridade aqui presente, agradecendo igualmente a todos pela presença. Nesse momento, eu passo a palavra ao presidente da Arela, o fisioterapeuta Haroldo Lacerda. Com você, Haroldo. Meu nome é Haroldo Lacerda, fisioterapeuta, a princípio da doutora. Com muita honra, fui convidado por ela para ser presidente da Arela. Por motivos de familiares, eu acabei afastado aí por um período. Estou retornando, né, devagar, mas estamos aí para trabalhar para os nossos pacientes do Estado, né, a fim de melhorar o atendimento, melhorar o conhecimento dos nossos profissionais e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Eu queria agradecer a doutora por tudo que eu venho aprendendo com ela, pelo convite à presidência, e queria dizer também que é um prazer muito grande ter ela como presidente da Arela, presidente de honra, né? Até porque ela é, de nós todos, acredito que é a que mais trabalha, né? Apesar de todos vocês terem um grande esforço, cada um na sua área, a doutora está presente em todas as áreas, a todo momento. Não sei se vocês percebem isso, né? Mas eu percebo muito bem que eu também acompanho todos os grupos. Mesmo não estando ativo, né? Eu tenho observado os grupos à distância, né? Eu sempre estou ali com vocês, né? Sempre estou lendo todas as mensagens e vejo quanto a doutora trabalha por nós, né? Então, nada mais justo termos ela como uma presidente de honra, né? E com esse cargo vitalício, para que ela continue a nos guiar, né, nessa caminhada, que ela faz muito bem, né? Eu queria agradecer a todo mundo a presença, né? As empresas que colaboram com a gente, né? E os universitários também, aos pacientes, os estudantes, aos palestrantes, as famílias, os familiares, né? E dizer que eu espero logo estar 100% à disposição de vocês, para o que vocês necessitarem, tá bom? A minha fala é essa, você tem um objetivo. Eu queria agradecer muito a família da doutora, por tudo que eles fizeram para mim nesse momento difícil que eu passei. Eu sempre serei grato a eles. E passo agora a bola de volta para a nossa doutora Etienne. Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos. Muito obrigada ao nosso presidente Haroldo pela fala. E agora eu chamo a doutora Andréa de Araújo, que é psicóloga e presidente da Arela do Rio Grande do Sul. Eu sei que foi a Associação do Rio Grande do Sul que foi muito inspiradora também para a doutora Larissa como uma meta a ser alcançada, né? Que nós pudéssemos também ter uma associação regional, assim como o Rio Grande do Sul tinha. Então, com a palavra, a doutora Andréa de Araújo. Boa noite a todos. Então, aqui, mais do que uma honra estar neste evento, é um orgulho muito grande por ter podido fazer parte desse início, né? Estar com vocês no início da criação da Arela Santa Catarina, e uma alegria muito grande que a gente possa ter essa replicação de mais uma Arela. Então, é muita satisfação a gente poder ampliar essa rede de apoio, ainda mais aqui no estado vizinho, onde nós podemos unir forças, onde podemos nos unir para dar exemplo e para incentivar que mais arelas se formem em todos os estados possíveis.
porque vocês já sabem, por tudo que foi exposto aqui, pelas brilhantes apresentações e emocionantes também, vocês sabem as dificuldades do tratamento, pelos tratamentos e para a divulgação do conhecimento sobre a esclerose lateral amiotrófica, que ainda é uma doença rara e ainda pouco conhecida, não conhecida o suficiente para termos o suporte adequado, o manejo adequado. Então, é muito importante o nascimento da Arela Santa Catarina, do qual nós somos parceiros, totalmente incentivadores e agradecidos. Nós, nos primeiros passos que passamos algumas coisas e tivemos reuniões, né? Até falei outro dia, aí nasceu, né, o bebê, e esse bebê nasceu já pulou a fase de engatinhar, já nasceu correndo. Eu acho que ele corre igualmente também, da doutora Larissa, né? Um grande abraço para ela. E então já vão a largos passos e tenho certeza absoluta que conseguirão dar um suporte fantástico no estado de Santa Catarina e que possamos trabalhar juntos e crescer mais, cada vez mais. Eu dei uma olhada rápida aqui nas questões que o Alexandre colocou, das dificuldades que ele enumerou ali, elencou, são as mesmas, sendo que algumas a gente já tem êxito, nós vamos poder trocar isso com vocês, também passar, mas são as mesmas dificuldades em todo o Brasil e não só no Brasil, no exterior também. E os tratamentos que nós fazemos aqui são os mesmos do mundo todo e é o que dá resultado para uma pessoa com ela, enquanto não há um fármaco modificador da doença, o que dá resultado é esse trabalho multidisciplinar e interdisciplinar, é esse suporte que vai trazer qualidade de vida para as pessoas com ela, até que possamos ter uma modificação real da doença. Eu agradeço o convite para estar aqui com vocês nesse evento tão significativo, nesse dia 21 de junho, Dia Mundial da Conscientização da Esclerose Lateral Amiotrófica, Dia Nacional de Luta contra ela. Agradeço a oportunidade de estar aqui. É muito emocionante e muito gratificante. Meu muito obrigado a todos e parabéns a essa equipe da Arela Santa Catarina. Muito obrigada, doutora Andréia, muito obrigada, Arela do Rio Grande do Sul, por nos inspirar. Só um recadinho aos nossos telespectadores, né? Quem tiver com 2 dispositivos ligados, logados na mesma casa, por gentileza, utilize apenas um, visto o número de participantes da nossa sala. E agora eu chamo com a palavra o doutor Fernando da Silva Comim, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina. Por gentileza, doutor Fernando Comim. Boa noite a todas as senhoras e senhores, a todos os participantes desse evento tão importante. Gostaria de cumprimentar todos que estão envolvidos na organização desse evento, nessas discussões muito produtivas da tarde de hoje, mas de uma maneira muito carinhosa, muito especial. A doutora Larissa Takashima, minha querida, estimada colega, amiga, é um exemplo para todos nós, membros do Ministério Público, de perseverança, de garra, de brilho, né, de comprometimento social, onde quer que esteja. A doutora Larissa teve uma trajetória brilhante no Ministério Público de Santa Catarina e tem e continua com a chama do Ministério Público acesa dentro de si, ao encontrar forças, energia e motivação para trazer vida à Arela Santa Catarina. Quero cumprimentar a doutora Larissa, portanto, seu marido, Jorge, e toda a família da minha querida amiga Larissa, o irmão Alexandre Takashima, que fez uma exposição ainda há pouco aqui, que eu não pude acompanhar, mas tenho certeza do brilhantismo da exposição, pela qualidade profissional do doutor Alexandre e por suas características pessoais também. Gostaria de cumprimentar, da mesma forma, o doutor Giancarlo, nosso colega que também está auxiliando aí, né, auxiliou no evento, e todas as pessoas que estão por trás desse momento especial, num dia especial.
eu gostaria de registrar brevemente aqui a minha grande satisfação em poder destinar aí participar, ouvir e dirigir algumas breves palavras, né, a um grupo tão coeso, né, e envolvido em torno de uma causa tão importante, né, que é a consciência, né, do viver a realidade da ela, né, e de como é possível, como a vida além da ela, e como é possível conviver com ela, né? Então, essa sequência, né, de discussões, essa consciência a respeito dos limites, das dificuldades, dos problemas, né, que nós temos que lidar em relação à esclerose lateral amiotrófica, ela precisa ser sempre incentivada, motivada, e o Ministério Público é uma instituição que tem uma trajetória muito próxima, porque, por disposição constitucional, é o defensor, né, dos direitos e garantias individuais indisponíveis, dos direitos difusos, coletivos e a saúde pública. E o Ministério Público, como essa instituição próxima, né, da defesa dos direitos sociais, da saúde em especial, precisa não só ter o domínio da realidade enfrentada pelos pacientes e pelos familiares, né, mas também fomentar esse tipo de discussão dentro da classe, estimular o surgimento de células de participação social na construção de uma política de saúde pública, que é o que nós percebemos, né, que as associações, né, a Arela, em especial, vem desenvolvendo de uma maneira muito brilhante em outros estados e agora em Santa Catarina também, né, seguramente há de atuar e agir com muita desenvoltura, tendo em vista as pessoas que estão por trás desse projeto. Portanto, eu agradeço imensamente a oportunidade, peço escusas por não poder dispor de mais tempo para ter acompanhado desde o princípio as discussões aqui, mas seguramente nós voltaremos a nos encontrar, porque tenho certeza de que esse é um passo importante de uma caminhada em que nós, do Ministério Público, gostaríamos de participar, de fazer parte, né, desse movimento, não só promovendo judicialmente a representação e as medidas necessárias à defesa do direito à saúde, mas também auxiliando na formação de uma consciência social e cívica da nossa sociedade em relação ao tratamento, né, e as formas de convívio com a ela. E, por isso, eu coloco o Ministério Público de Santa Catarina, né, nós temos um centro de estudos e aperfeiçoamento funcional que é responsável por fomentar, né, a capacitação e aperfeiçoamento dos membros do Ministério Público, dos servidores, dos assistentes do Ministério Público, dos estagiários, para essa estrutura à disposição da Arela Santa Catarina, da doutora Larissa e de toda a equipe, para que nós possamos, quem sabe, promover um debate mais adiante, né, no seio, né, da instituição, com a participação de promotores que atuam na área da saúde pública, promotores que lidam no dia a dia, né, com essa realidade, e de alguma maneira a gente possa também contribuir no melhor tratamento
das questões que são inerentes a essa realidade, de uma forma muito mais próxima, muito mais humana, com um olhar privilegiado de quem tem referências próximas, como é o nosso caso, especificamente com a doutora Larissa. Então, eu agradeço imensamente a gentileza das senhoras e senhores e me mantenho à disposição para a gente prosseguir nessa caminhada de maneira próxima, movidos por esse mesmo sentimento. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Fernando Comim, pelas palavras. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina. Só vamos trocar as telas aqui. E agora eu chamo o doutor Acari Souza Bule de Oliveira, médico neurologista, responsável pelo setor de investigação de doenças neuromusculares da Universidade Federal de São Paulo, idealizou e implementar no Brasil um modelo de suporte ao paciente com ELA, já existente nos Estados Unidos no ano de 1998, e essa ideia, então, mobilizou um grupo de neurologistas que, reunidos, deram o primeiro passo para a criação da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica. Que alegria em recebê-lo, doutor Acari. Com a palavra. Olá, boa noite, Etienne, tudo bem? Boa noite, Bruno, boa noite, Andréia, boa noite, procurador Fernando Silva Comim. É um grande prazer estar aqui hoje, nesse dia espetacular, 21 de junho de 2021, na criação da Arela Santa Catarina. Vocês não imaginam a importância da escolha desse dia para a criação da associação. Tudo não é simplesmente uma situação de acaso, tem explicações. Dentre as explicações, então vamos lá. Eu formei-me pela Escola Paulista de Medicina em 1981. Fiz a minha residência médica em neurologia, terminei-a em 1984, comecei a minha pós-graduação, mestrado, em 85. Havia uma doença que eu não gostava de ter compromisso com ela, envolvimento com ela, a própria ELA, esclerose lateral amiotrófica. Razão: doença evolutiva, progressiva, irreversível, incurável, incapacitante e fatal. Como que se outras doenças elas não matassem, só essa matava. E como ela tinha toda esta particularidade, o que eu iria fazer com esclerose lateral amiotrófica? E assim, quando tinha algum paciente com ela, que não era frequente, era muito raro, eu não me envolvia. E enviava para o ambulatório geral ou para o serviço de onde que a pessoa vinha. Aí eu tive a oportunidade de terminar o doutorado e definir que haveria necessidade de eu realizar um pós-doutorado. E assim eu fiz. Fui para Nova York, fui para o serviço da Columbia University, e lá no serviço da Columbia University, eu estava envolvido em doenças neuromusculares, com biópsia de nervo, com biópsia de músculo, mas eu queria ter um envolvimento com pacientes. O que eu queria era a associação de distrofia muscular, que estava ligada a uma situação muito interessante, uma história muito interessante. Mas o chefe do serviço fez-me a seguinte promessa e proposta: não, você quer participar de alguma atividade assistencial? Tudo bem, mas vai ser com a esclerose lateral amiotrófica, aquilo que eu não queria. Mas eu tive um envolvimento com a associação chamada Lou Gehrig. Nos Estados Unidos, a doença chamada ELA, ela tem o nome, doença de Lou Gehrig, famoso jogador de beisebol norte-americano, de Nova York, que jogou no Yankees, que é o time mais vezes campeão. Esse indivíduo, ele estava no auge da forma técnica dele, aos 35 anos de idade, quando ele desenvolveu a esclerose lateral amiotrófica. Ele passou por 4 médicos, quando ele recebeu o diagnóstico, e com o diagnóstico veio o prognóstico: doença evolutiva, progressiva, irreversível, e mais ainda, se o senhor quiser continuar a jogar beisebol, essa doença vai ser mais rápida. Então, em nossa interpretação, o senhor deve sair dos campos de beisebol. Assim ele fez.
em 4 de julho, independência norte-americana. Mas mesmo com todas as recomendações médicas, 2 anos depois, ele estava falecendo, com tetraplegia, com anartria. Mas a esposa dele, Eleanor Gehrig, ela que foi a grande lutadora. Ela foi a cuidadora, a gente sabe que esse nome hoje é cuidador. Ela foi a grande catalisadora de ações, envolvimento com a Columbia Universidade, com o Hospital Presbyterian Hospital e com o chefe, que era chefe do departamento que eu estava fazendo meu estágio, Lewis P. Rowland. Ele era muito jovem e ele encampou esta ideia. E desta ideia veio o Simpósio Internacional de Esclerose Lateral Amiotrófica. Veio o envolvimento do time de beisebol, do Yankees, com o hospital. E disto é que nós estamos falando hoje. Os aprendizados e os presentes. Dentre os aprendizados, diagnóstico. Hoje é um pouco mais fácil fazermos diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Mas, mesmo assim, demora muito tempo para realizar o diagnóstico. 4 médicos, 1 ano. Nós temos propostas terapêuticas. Veio o primeiro remédio, o Riluzol, em 1994. Olha há quanto tempo, 27 anos. Pouco modifica a doença. Mas ele trouxe algo novo, a multidisciplinaridade. A fisioterapia, terapia ocupacional, a fonoaudiologia, a enfermagem, a psicologia, assistência social, aspecto jurídico, engenharia, odontologia. Nossa, começou a ficar linda a história. A comunicação começou a ficar mais bem compreendida. Comunicação que eu falo, porque os pacientes perdem a capacidade de falar, mas não de se expressar. Esse é um grande desafio. Ao retornar para o Brasil, lógico, o bichinho da ela pegou. E bastante. Por uma razão pura e simples. As pessoas com ela são diferentes. Elas têm um comportamento diferente. Elas fazem com que nós nos apaixonemos por ela. Especialmente essa moça que está sendo apresentada aqui. É muito fácil. É só olhar, você se apaixona. E assim, com a ajuda do laboratório que estava trazendo o Riluzol, na época, era a Ródia, que virou Rony Poulenc, que virou Sanofi, Aventis, e criou-se a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica. Qual que é a data de registro? 19 de junho. Ou seja, muito próximo dessa data de hoje. E o que representa essa data? Representa o solstício de inverno no hemisfério sul. Ou seja, o dia mais curto ou a noite mais longa. Representa o solstício de verão no hemisfério norte, onde as pessoas ficam mais felizes. O dia mais longo e a noite mais curta. E o 21 de junho, ele é utilizado para as comemorações pagãs, que a Igreja Católica pegou também essas datas. Não é à toa que nós comemoramos o 24 de junho, dia de São João. Olha, as festas joaninas, que viraram juninas, as festas que são motivadoras. E para o hemisfério sul, elas têm uma outra representatividade. Qual que é a representatividade? Lá os incas, lá na região de Machu Picchu. Naquela região de Machu Picchu, linda, maravilhosa, espetacular, tem as janelas que elas dão de frente para aquela montanha grandona, que é a Pachamama. E em um certo momento do ano, que corresponde mais ou menos, ou 19, ou 20, ou 21, ou 22, ou 23, ou 24 de junho, pelo levantar do sol pela manhã, ele consegue entrar pelas janelas e ele vai para cima de uma pedra. E aquele é o primeiro dia do ano para eles, um dia muito especial, porque através dele é que há a contagem, calendário necessário para as plantações, ou seja, para as sementes. Iguaizinhas sementes como a Arela RS, a Arela SC, a Arela RN, ou seja, as sementes que são plantadas. E dessas sementes, lá, os incas, eles têm a maior parcela, ou seja, a maior quantidade de espécies de batatas, de milho, e daí para frente. Eles sabem o momento correto para colocarem as sementes, o local adequado para que as sementes sejam colocadas. Mas, para isso, eles têm que segurar o sol. Isso que é solstício, segurar o sol. E quando você consegue segurar o sol, você tem a certeza que o outro dia será iluminado.
Portanto, não é à toa que o dia 21 de junho ele foi escolhido para o Dia Internacional da Esclerose Lateral Amiotrófica, porque as associações elas fazem uma atividade espetacular. Nessa atividade, eu não tenho dúvida nenhuma que elas estão compromissadas com o segurar do sol, o solstício. E, através dele, nós temos a certeza que o outro dia será mais iluminado, mais intenso, com esperança. E é isto que a Associação ESC vai trazer para as pessoas em Santa Catarina e outros estados vizinhos também, a esperança. Essa esperança é que nos faz acreditar que o amanhã será mais fácil. Então, é um momento muito especial para mim, é um momento muito lindo, e eu estou vendo essa movimentação e essa quantidade de pessoas de uma forma muito emocionada. E, Andréa, você faz um trabalho maravilhoso em Rio Grande do Sul. Eu me sinto abraçado, eu gostaria de abraçar a vocês e beijar de uma forma presencial. Eu estou prometendo já, de uma forma presencial. Um beijo grande a vocês. E um momento muito lindo, especial. Muito obrigada, doutora Cari, pelas suas palavras. Tem muitos familiares aqui também, não só profissionais, muitos pacientes, e que bom eles poderem escutar o senhor e ver quem idealizou isso lá do inicinho, né? Quem foi o precursor de tudo isso. E com um coração gigante também, né? Nem só de ciência vive o homem, né? Tem muita emoção aí, tem muito sentimento envolvido. Então, nós ficamos muito gratos, muito honrados com as suas palavras.